Boa noite, a graça e a paz do Senhor a você que nos assiste, a você que nos assiste agora ao vivo pelo nosso canal do YouTube, a você que vai nos assistir posteriormente, porque a nossa live vai estar à disposição. Você é bem-vindo aqui nessa noite, você é bem-vindo para cultuar e adorar ao Senhor nessa noite conosco. Quero que você, na sua casa, abra sua Bíblia comigo, no texto que está no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 9. Eclesiastes, capítulo de número 9. Nós vamos ler dois versículos, o versículo de número 2, o versículo de número 3. Eclesiastes, capítulo 9, versículos 2 e 3. Na sua casa, pegue a sua Bíblia. Não apenas assista um culto, ofereça um culto a Deus, transforme a sua casa num altar de adoração ao Senhor. Então pega a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, capítulo 9, versículos 2 e 3 do livro de Eclesiastes, assim está escrito: todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Vamos orar mais uma vez? Pai, agora nesse momento de reflexão da Tua Palavra, que o Senhor fale conosco. Essa noite, noite do culto da vitória, noite onde que o Senhor já ministrou os nossos corações pelos louvores, pela condução, meu Deus, do pastor Moisés, que essa palavra venha sobre nós, que nós possamos receber algo do Senhor. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui online, unicamente pela internet, porque aqui no estado do Mato Grosso está em vigência um decreto que limita a circulação de pessoas e o funcionamento de uma série de atividades após as 19 horas. Só por isso nós vivemos algo incomum, diferente, normal, não natural. É difícil para qualquer pastor subir ao altar do Senhor e ter que pregar olhando para uma câmera e não olhando para as pessoas que estão aqui, não olhar nos olhos, mas olhar para uma lente. Só isso já mostra o sinal dos tempos que temos vivido. Mas nós sabemos que nós temos vivido tempos muito mais difíceis, vivendo dias onde você conta a morte de pessoas na casa dos milhares. Nós temos aí quase 2.000 pessoas morrendo por dia no nosso país, com um diagnóstico de uma doença que 1 ano depois dos primeiros sinais ainda está sem controle. Seja pelo próprio poder do vírus, seja pelo descaso das nossas autoridades, que não fazem o seu dever de casa e não investem o dinheiro naquilo que é preciso, nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias maus. Dias que os comerciantes enfrentam um tempo de insegurança, onde dezenas de milhares de pessoas já perderam seus empregos. Nós vivemos um tempo difícil. Normalmente, quando isso acontece, surge uma interrogação nas nossas cabeças. Mas por quê? Por que esse mal nos aflige? O que eu fiz? Muitos dizem, eu não faço mal a ninguém, sou uma pessoa boa. Quantos falam, eu sou crente, eu sou dizimista, eu não mato nenhuma barata ou uma formiga, porque o mal me aflige. Porque nós sabemos, quando nós falamos do Covid-19, ele não escolhe cor, não escolhe condição financeira, não escolhe localidade. Infelizmente, é uma doença democrática, atinge a tudo e a todos. Atinge, como o texto de Eclesiastes fala, o ímpio e o justo. Todos nós temos sido de alguma maneira impactados por esse mal. E há uma pergunta bíblica teológica por trás disso. Por quê? Por que o mal nos atinge?
Pode ser o Covid, mas tem tanta gente passando por tantas outras coisas. Talvez você, nessa noite, está parado na frente do seu televisor, do seu equipamento eletrônico, mas está passando por um problema financeiro, está com um problema familiar, está com um problema de saúde em casa, está enfrentando N situações. Por que o mal nos aflige? Quando nós visitamos as Escrituras, nós encontramos algumas respostas. Por quê? Porque o mal vem sobre todos. Porque nós sofremos. Existem algumas explicações e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Em primeiro lugar, o mal nos atinge porque nós somos seres humanos. O mal nos atinge porque nós somos gente e está como parte da existência humana o sofrimento. A Bíblia fala o seguinte, Mateus 5,45, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre o justo e sobre o injusto. Tudo sucede sobre todos. Desde que o primeiro casal escolhe o caminho da desobediência e da independência de Deus, o mal se pôs sobre todos nós. Somos humanos e o mal acontece a todos. Alguns chamam isso de maldição hereditária, alguns falam que isso só acontece com quem peca, mas há uma realidade inerente a todo ser humano. Todo ser humano, a partir do momento do nascimento, até o seu último dia de existência nessa terra, ele vai experimentar algum tipo de sofrimento. Não é algo aleatório, faz parte da nossa existência, porque nós vivemos uma existência consumida pelo pecado. Desde que o pecado passou a fazer parte da existência humana, o mal está posto diante de nós. Por sermos humanos, o mal está aí. Por fazermos parte dessa natureza humana, o mal está posto. Ah, pastor, eu tenho que me conformar com ele, isso é outra história. Mas uma coisa é certa, a partir do momento que nós viemos a existir, nós de alguma maneira seremos impactados por ele. Ah, porque nós servimos um Deus masoquista, um Deus indiferente? Não. O mal existe porque o primeiro casal que nos representa fez uma escolha. Eles decidiram caminhar no caminho da desobediência, no caminho da infidelidade, no caminho da independência de Deus. Há um texto bíblico que afirma muito claro sobre isso. Lucas 13, 3. Digo isso, se não se arrependeres, todos perecerão. Onde não há o arrependimento em Cristo, há uma certeza. O sofrimento trará ainda a morte. Faz parte da natureza humana a experiência do pecado. E como há a experiência do pecado, também haverá a experiência do sofrimento. O mal está aí. Somos humanos e por isso sofremos. Segundo, e eu quero que você entenda isso aqui de maneira muito objetiva. Por que o mal nos atinge? Porque Deus assim permite. Há uma permissão de Deus. Como assim, pastor? Deus gosta que nós sofremos? Deus ama o sofrimento do ser humano? Não. Deus permite que algum sofrimento se manifeste na nossa vida para a nossa correção, provação e ensino. Jó disse o seguinte: eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Imagina se você faz alguma escolha errada, se nada de mal te acontecesse. Eu quero que você aprenda uma verdade. A dor, o sofrimento, ele tem um viés pedagógico na nossa vida. Se você, por exemplo, caísse em um buraco e o seu tornozelo não torcesse, não doesse alguma coisa no seu corpo, você não prestaria atenção na próxima vez que você passasse por lá. Você iria cair, e daqui a pouco aquela perna que primeiro ia ter uma torção, daqui a pouco ia quebrar, daqui a pouco você ia perder o membro, porque você não sentiria dor. A dor no corpo, ela é um sinal que existe alguma coisa errada. Ela é um sinal de proteção e cuidado. A doença chamada hanseníase, a antiga lepra, é uma doença que ela atinge o sistema, atinge o nosso corpo e tira do ser humano a capacidade de sentir dor. E é por isso que as pessoas que têm hanseníase, quando não se tratam,
acabam perdendo partes do corpo, porque ele perde a capacidade de sentir dor. O senhor está dizendo então, pastor, que a dor tem algo positivo? O sofrimento tem algo positivo? Sim, nos ensina. Olha para a sua vida, quanta coisa você aprendeu através de uma perda, quanta coisa você aprendeu através de um sofrimento, quanta experiência difícil que você passou, que já forjou o seu caráter. Você é o que é, pelas dores que você já passou e enfrentou. O mal nos atinge, porque muitas vezes Deus o utiliza para nos ensinar. E muitas vezes, por causa da nossa cabeça dura, do nosso coração obstinado, Deus permite que algo aconteça para nos corrigir. Muitas vezes nós somos teimosos, cabeça dura, está vendo que o negócio está dando certo e vai lá, tapamos os nossos olhos, os nossos ouvidos, não damos ouvido a nada, a ninguém. Aí Deus vai lá e levanta um para nos falar, Deus levanta outro para nos aconselhar, Deus coloca alguém no nosso caminho para nos direcionar, e a gente fica lá. Mas sabe o que Deus permite? Deus permite que você sofra. Deus permite que venha o sofrimento para abrir os seus olhos, para te ensinar. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5, o escritor diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus nos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Deus permite que alguma coisa aconteça com a gente para nos corrigir. Então muitas vezes você está reclamando, olha a sua volta. Talvez esse mal que vem sobre você, ele vem para te despertar. Se no meio dessa pandemia toda, se esse tempo servisse para aproximar as pessoas de Deus, teria algo positivo. Mas muitos, pelo contrário, usurpam da desculpa da pandemia para se afastar ainda mais do Senhor. Ao invés de trazer esse momento de dificuldade como reflexão, usa como uma muleta, como uma desculpa. Olhe para aquilo que você tem passado e veja, faça essa pergunta: o que Deus quer me ensinar com isso? Porque eu tenho algo que eu carrego no meu coração, é um princípio para a minha vida. Eu enxergo as provações da vida, não sei se é por causa do período de escola, né, dar aula, eu enxergo como se fosse uma avaliação. Não é assim na escola? Quando você passa por uma prova e você, no mínimo, chegar à média, você é aprovado, você sobe de nível. Mas quando você faz alguma prova e não consegue a nota suficiente, você é reprovado. E quando você é reprovado, faz a prova de novo. Passa pela prova de novo. Então tem crente que fica assim: poxa, isso sempre acontece comigo. As coisas parecem que se repetem na minha vida. Sabe qual que é o sinal? É o sinal que você está sendo reprovado. Esse é o sinal que tem alguma coisa na sua vida que você ainda não aprendeu. Deus permite que esse mal venha recorrentemente sobre você, porque você ainda não aprendeu a lição. Porque você continua não dando ouvido à voz do Senhor, você continua não entendendo o caminho de Deus e vai lá, obstinadamente repetindo as mesmas práticas erradas. Então que em nome de Jesus, você avalie a sua vida agora. E se tem alguma coisa que está recorrentemente te incomodando, olha o que Deus está querendo te ensinar. Como um pai amoroso que nos corrige, Deus está com a vara da correção sobre a sua vida, querendo te ensinar alguma coisa. Então se esse mal está se repetindo, em nome de Cristo Jesus, avalie agora o que você precisa de mudar. E entenda que Deus permite que alguns males venham sobre nós, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos aperfeiçoar. Uma terceira verdade: por que o mal nos atinge, pastor? Porque muitas vezes o mal, ele tem a influência diabólica, uma influência maligna. Pastor, existem algumas coisas que acontecem sobre nós que são ações do diabo? Sim. Não ignore esse princípio. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 11, ele fala assim para os irmãos: não ignoreis as estratégias e ardis do diabo.
Não ignore isso. Saiba, ele é bom naquilo que ele faz. Ele tem uma missão muito clara. Ele tem uma missão muito clara. Ele está aqui para nos afastar do caminho de Deus. Ele está aqui para nos fazer experimentar o sofrimento. Nós utilizamos aquela expressão bíblica de Jesus no Evangelho de João, né? Ele está aqui para matar, roubar e destruir. Mesmo Jesus afirmando que essa era a prática dos fariseus e religiosos daquele tempo, ela cabe muito bem ao nosso inimigo espiritual, a Satanás. Nós não podemos dar nenhuma brecha, nenhuma oportunidade. Paulo fala aos Efésios, não deis lugar ao diabo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele utiliza a imagem, ele fala que ele está ao nosso derredor. Ele está procurando uma oportunidade de influência sobre nossas vidas. Muitos pintam Satanás como um dragão, né? O dragão que tem asas, que o dá agilidade, que tem patas de leão, que lhe concede força, e que tem uma cauda de serpente, que demonstra como ele é sagaz. O nosso inimigo espiritual é inteligente, ardiloso, e muitas vezes ele influencia a nossa vida, porque nós tocamos a nossa vida de qualquer maneira. Nós damos N oportunidades. Quantas vezes Satanás age na sua vida por aquilo que você fala? Fala demais, murmura demais, reclama demais, lança palavra de maldição sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, e depois por que as coisas não dão certo? Muitas vezes você tem atraído mal sobre a sua vida, porque você permite que Satanás tenha influência sobre você. Por que o mal nos atinge? Porque muitas vezes esse mal, ele é advindo da influência da ação de Satanás. E a última reflexão. Por que o mal nos atinge? O mal nos atinge por uma escolha, por um estilo de vida. Eu carrego esse texto no meu coração. Hoje mesmo, mais cedo eu falei esse texto como uma pessoa. Gálatas 6, 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Não se engane, você colhe hoje o que você plantou ontem, você vai colher amanhã o que você está plantando agora. Quem bebe demais vai morrer de cirrose, quem fuma demais vai ter câncer. O valentão sempre acha alguém mais valente do que ele. O marido que quebra tudo em casa, que bate na esposa, vai perder a sua família. Não adianta ficar colocando culpa no diabo. O empregado que não trabalha bem, que chega atrasado, vai ser o primeiro a ser demitido. E pode falar que é perseguição, que é espiritual. Semeadura e colheita. Se você não faz boas escolhas na sua vida, você vai colher as suas consequências. Anda igual um desembestado na rua, não presta atenção à sinalização de trânsito, vai levar uma multa atrás da outra. Depois fica, devorador está me pegando. Devorador deve ser você mesmo, que não dirige de maneira correta, equilibrada. Não segue as regras e as normas. Quem gasta mais do que ganha, vai ter um nome no SPC e no Serasa, por escolha. Atitudes. Nós muitas vezes colocamos no diabo e nas outras pessoas algo que é uma escolha nossa. Por que está tão difícil, pastor? Porque muitas vezes foi você que escolheu. Nós podemos escolher o que semeamos, mas seremos obrigados a colher tudo aquilo que plantamos. Muitas vezes o seu sofrimento hoje, ele é advindo da sua escolha. Foi você que escolheu esse caminho que você está trilhando. Eu quero concluir com uma verdade. Deus nos lançou à própria sorte? Não. Nós servimos um Deus que interfere na natureza para nos ajudar. Nós servimos a um Deus que interfere nas nossas decisões por misericórdia, por graça. Ele trabalha por nós, tal como Elias, que fez uma escolha atabalhoada, que saiu fugido, que embrenhou o deserto adentro. E a Bíblia fala que Deus enviou corvos para alimentá-lo num momento de uma escolha equivocada que ele fez. Nós servimos um Deus que move o natural e o sobrenatural ao nosso favor. Um Deus de graça, um Deus de misericórdia.
mesmo em meio aos piores momentos da vida, nós temos um Deus gracioso e que derrama gotas da sua graça nos momentos mais difíceis que experimentamos. Hoje eu estava lendo um livro, estava até compartilhando com o pastor Moisés, e o autor narrava a história de dor e sofrimento que foi vivida na antiga Iugoslávia na década de 90, onde as pessoas foram dizimadas, uma terrível guerra civil que durou quase 6 anos. E ele relatava os momentos de dor, morte, o sofrimento, mas também relatava histórias de pessoas que muitas vezes a única coisa que tinham para comer era macarrão e água, não tinha mais nada. E ali no meio daquele sofrimento, daquela fome, as pessoas compartilhavam do pouco que tinham com outros, estavam juntos e comentavam como no meio da dor eles experimentavam a fraternidade, experimentavam até mesmo a presença de Deus. O nosso Deus é o Deus que intervém ao nosso favor, mesmo nas noites mais escuras da nossa vida. Não importa, irmão, a origem do mal. O que importa é que nós servimos um Deus que tem poder. Não importa de onde o mal venha. O mais importante é que nós servimos um Deus que pode todas as coisas na nossa vida. Eu quero orar por você. Você que está aí na sua casa, coloque a mão no seu coração. Se puder, se ajoelhe, prostre-se diante do Senhor. Você que tem lamentado e perguntado, por que Deus que eu estou sofrendo? Por que Deus? Por que eu perdi meu ente querido com Covid? Senhor, por que eu tenho passado dificuldade perdi o meu emprego, tenho passado dificuldade na minha empresa? Por quê? Talvez seja por sua escolha, talvez seja por atuação maligna, talvez seja porque Deus permite que você sofra para aprender alguma coisa, talvez seja para a própria contingência humana. O mais importante, além de entender essas verdades, é saber que nós servimos um Deus que é poderoso para mudar qualquer história, qualquer situação da nossa vida. Quero orar por você, Pai. Eu apresento esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança que estão diante do Senhor nessa hora. Pessoas que têm padecido, sofrido e carecem de um milagre do Senhor. Nós sofremos, mas cremos num Deus que não é indiferente, pelo contrário. É um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus, aplaca o sofrimento do teu povo. Entra com a tua boa mão de provisão. Traz o milagre do Senhor sobre os meus irmãos, sobre as minhas irmãs nessa hora. Que eles possam experimentar o conforto do Senhor, o milagre do Senhor, a bênção do Senhor. É o que eu oro, meu Deus, no nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, no nome de Cristo Jesus.